E já está a gravar. Ok, mais uma vez, senhora vereadora, boa tarde. Obrigado por ter aceito o nosso convite para participar. Vereadora da Educação, Cultura e mais qualquer coisa que eu Sim, não me lembro. É Educação, Cultura. ação social, juventude, e depois Pronto. tem as partes mais incríveis da Câmara, recursos humanos, a avaliação dos trabalhadores, que é o que se adapta, mas a ação social, cultura, educação, juventude, são as áreas com as quais trabalhamos. Pronto. Primeira pergunta. De que modo acha que a Europa constitui uma mais-valia para os cidadãos luso-brasileiros, em geral? A Europa constitui uma mais-valia não só para os cidadãos latino-americanos, mas para os portugueses e para todos aqueles que se consideram europeus. No fundo, assumir a Europa e assumir a União Europeia é assumir que fazemos todos parte de uma rede em prol de um objetivo comum, que cultivamos princípios como o de cidadania, o de igualdade de oportunidades, o desenvolvimento do potencial de todas as pessoas ao nível do trabalho, e aqui estou a falar do mercado livre, de livre circulação de pessoas. Porque é que isto é importante para o Algarve em particular? Porque o Algarve em particular vive muito também da área do turismo, e vivendo da área do turismo, o facto de pertencer à Europa e da Europa permitir a livre circulação de pessoas, portanto isto está implicitamente ligado ao turismo, acaba por beneficiar diretamente do Algarve. As outras áreas da economia que nós pretendemos desenvolver também beneficiam com a Europa aqui no Algarve, porque a livre circulação de pessoas, ou seja, o facto das pessoas poderem circular livremente e ir trabalhar, as de cá para a Europa e as da Europa para aqui, traz-nos empresas, traz-nos conhecimento aqui para o Algarve e, portanto, de uma certa maneira, permite que o conhecimento, o saber, e também todos os agentes económicos, quem compra e quem vende, possa mais rapidamente chegar ao Algarve. É diferente, seria muito diferente se tivéssemos fronteiras, se não tivéssemos um mercado comum, um mercado económico comum. Portanto, nós retiramos, sem dúvida, muitas vantagens disso aqui no Algarve. Acha que a nossa cidade aproveita as mais-valias de estar inserida neste meio? Tal como eu referi anteriormente, a nossa cidade aproveita as mais-valias de estar inserida na Europa e na União Europeia. E aqui refiro-me não só ao setor público e, em concreto, aos serviços da Câmara, que acabam por fazer não só troca de informação com o exterior, mas também de beneficiar de projetos e de se poder candidatar a financiamentos europeus, nomeadamente na área da cultura, da educação, do mar e do turismo. E, portanto, isto a nível público é possível e tem sido buscar esse investimento, mas também o setor privado tem beneficiado algo e corporativo. Estou a falar também das instituições de solidariedade social e outras que podem beneficiar e têm vindo a beneficiar de projetos e de financiamento europeu e, portanto, temos beneficiado, sem dúvida, tem vindo muito financiamento no Algarve e alguns pelo facto de nós estarmos integrados na União Europeia. Isto no que respeita ao financiamento. Repetindo um pouco aquilo que eu disse há pouco, temos beneficiado também ao nível da troca de conhecimentos. Uma coisa no qual até os próprios alunos têm estado envolvidos, o projeto Erasmus+, tem permitido fazer um intercâmbio e uma troca de conhecimento entre professores e entre alunos, que de outra forma não existiria sem que estivéssemos integrados neste projeto europeu. Portanto, é um lado que estamos a beneficiar, sem dúvida nenhuma. Ok, olha, eu estou só a ter pequeninas falhas quando a senhora vereadora começa a falar. De vez em quando há uma palavra ou outra que não se apanha muito bem.
Se Ok, conseguisse falar um bocadinho mais devagar, assim era capaz de resultar. Sendo vereadora também com a área da juventude, hoje em dia os jovens têm muito mais oportunidades do que tinham há uns anos atrás. De que forma é que acha que que os jovens podem contribuir e tirar partido de estarem inseridos na União Europeia? a União Europeia tem vindo a trabalhar no âmbito dos vários tratados que têm sido celebrados em várias estratégias, em várias formas de estar comuns entre todos os países e que têm como objetivo trabalhar também na área da educação e naqueles que serão o futuro de todos nós, dos mais velhos e deles próprios, que são a juventude. Um, este trabalho comum tem vindo a ser desenvolvido desde há muito tempo, desde o início da CEE, então chamada CEE, e agora da União Europeia. Eu posso referir, por exemplo, a existência do Verde para a dimensão europeia na educação, que é, portanto, um documento que, no fundo, aquilo que preconiza é que todos os países, e Portugal incluído, trabalhem no sentido de introduzir na educação a questão da igualdade de oportunidades. A educação deve também prever a aquisição por parte dos jovens no sentido de responsabilidade e de desenvolver a capacidade dos alunos para atuar de uma maneira autónoma, para ter um pensamento crítico, e nós temos investido também nisso. A União Europeia tem também avançado, e aqui cingindo-me outra vez ao Livro Verde, no sentido de desenvolver o potencial de todos os jovens ao nível do trabalho, ao nível pessoal, a motivação dos jovens para a aprendizagem ao longo da vida, a perda de formação, facilitar a transição para a vida ativa, e, portanto, há uma série de políticas comuns que acabam por entrar pelas nossas casas adentro, quer seja através das próprias políticas do Ministério da Educação e, portanto, do Governo, quer seja depois através daquilo que a própria Câmara, e aqui falo como vereadora da Juventude, mas também da Educação, quer seja através daquilo que a Câmara tem promovido. Portanto, nós temos artigo de súmulas no sentido de, muito recentemente, agora antes do Covid, avançámos com um programa que tende a de estimular o pensamento crítico. Temos também já desde há quase 2 anos, há sensivelmente 1 ano e meio, um programa junto, em parceria com as escolas, neste caso até as escolas Júlio Dantas, que estimula o empreendedorismo e, portanto, isto está tudo de acordo com as próprias políticas da União Europeia, que pretende uma sociedade integradora, estimulante, e é isso que temos todos feito e trabalhado em conjunto. Não sei se... Respondeu. De que forma ser uma cidadã europeia a ajuda no exercício das suas funções? A Europa e bem, eu às vezes digo que sou uma sortuda por ter nascido na época em que nasci e no local em que nasci. Na época em que nasci, porque já muito caminho foi desbravado no que diz respeito aos direitos e às liberdades e às garantias que temos hoje em dia, em particular porque sou mulher e muitas mulheres não tinham nada, não tinham direito a nada, não eram ninguém. A Europa, o continente europeu e a União Europeia em particular, deu grandes passos também no sentido de permitir que esses direitos fossem sendo conquistados, porque nem tudo está ganho, não é? Mas continuassem a ser conquistados, mas também não fossem perdidos.
E, portanto, essa é uma vantagem de viver na Europa. É bom viver na Europa porque a Europa é um local onde são dificuldades, às vezes mais, outras vezes menos, mas é uma área geográfica onde, de facto, nós temos a sorte de ter esses direitos, mas temos também de lutar por eles. E, portanto, é isto que eu acho que eu ganhei pelo facto de estar na Europa. A Europa permite-me também, todos os dias, usufruir dessa liberdade e recolher informação e fazer valer também os meus direitos, como referi ainda há pouco. Nem em todos os locais do mundo nós beneficiamos destes direitos que temos neste mundo europeu. Há muitos sítios onde estas liberdades e estes direitos não estão patentes. Isto permite-nos o quê? Ter direitos, ter liberdades, ter garantias, permite-nos desenvolver o nosso país, permite-nos colaborar, permite-nos participar, e isso tudo leva a que as coisas possam funcionar melhor. E a participação de todos é importante. E, portanto, esse é o nosso grande ganho. Acabamos por dar um grande passo, por avançar muito mais se tivermos todos essas liberdades, e a democracia é fundamental para isso, do que se não tivermos. Portanto, é isso que nós devemos agradecer todos os dias. Quais é que são as mais-valias da inserção do nosso país a nível político na União Europeia? As mais-valias da inserção do nosso país a nível Nível político. político. No fundo, a nível político, a União Europeia, aquilo que veio trazer foi a possibilidade dos países se aproximarem uns dos outros em relação àquilo que eu referi ainda há pouco, os direitos, às liberdades e às garantias. São áreas, obviamente, políticas e que os políticos devem discutir. E os políticos devem trabalhar no sentido da uniformização desses direitos, liberdades e garantias em todos os países da União Europeia. Não faz sentido, e nós já ouvimos falar sobre isso várias vezes, não faz sentido termos uma Europa a 2 velocidades, a 3 velocidades, e, portanto, os políticos são fundamentais para trabalhar no sentido dessa uniformização. A inserção de Portugal, em concreto, na União Europeia, vai permitir que esses direitos, liberdades e garantias fossem uniformizados com os restantes países. Eu não estou a dizer com isto que eles estão uniformes, que eles são iguais em todos os países. Eu estou a dizer é que existe uma tendência de aproximação e que essa tendência deve continuar a ser trabalhada. E, portanto, quanto a mim, essa é a grande vantagem a nível político. E agora a pergunta final, que é o mote de todas estas entrevistas que tenho andado a fazer hoje. O que é que a Europa faz por si? Faz tudo aquilo que eu já referi atrás. Permite que eu seja eu própria. E aqui a questão da democracia é fundamental. A Europa, todos os países da Europa juntos têm a obrigação é mesmo uma obrigação de garantir esta democracia. Atenção que a Europa não é assim, um ser imaginário. A Europa somos nós todos. E, portanto, eu espero que aquilo que a Europa faça por mim, ou seja, que os cidadãos todos europeus façam por mim, é aquilo que eu desejo eu própria fazer a eles. É que sejamos todos participativos, que tenhamos capacidade crítica, que possamos todos falar e dizer aquilo que pensamos, que possamos respeitar o outro, respeitar o próximo e ajudá-lo. A questão da segurança social é algo
que a Europa faz por mim, mas que eu também faço pela Europa, todos nós devemos contribuir um bocadinho. Fundamentalmente é isso. A Europa faz muito por mim. Permite-me ser uma cidadã livre, com direitos, e permite-me expressar a minha opinião e permite-me trocar ideias com cidadãos de outros países que de outra forma talvez fosse bem mais complexo fazer. A Europa é a liberdade, no fundo. É isto que eu estou a dizer. É a democracia. É isso que nós temos de ter. Vereadora Sara Coelho, muito obrigado por estar aqui connosco. Obrigada. Tem continuação de bom trabalho em casa, que isto agora é todos a trabalhar em casa e um feliz dia da Europa. Obrigada igualmente e muitos parabéns ao projeto que vocês estão a desenvolver, ao projeto Escola Embaixadora do Parlamento Europeu. Espero que estejam a correr bem todas as entrevistas e que vocês também. Até agora correram todas bem, ainda faltam algumas. Ok. Tudo bom para Bem, vocês e também tudo, fico em casa. tudo bom, muito obrigado, senhora vereadora. Adeus, um bom resto de Deus. dia. Obrigado.